Olá galera, eu vou fazer com vocês agora a questão 17 da prova do município de São Bernardo do Campo do ano de 2018. O enunciado diz o seguinte: Alberto e Caio treinam dando voltas ao redor de uma quadra. Alberto completa cada volta em 80 segundos e Caio completa cada volta em 75 segundos. Se ambos iniciam a volta lado a lado às 8 horas e 46 minutos, o próximo horário em que eles estarão lado a lado novamente será às... Bom, pessoal, nesse caso, essa é uma questão que eu normalmente resolveria por física, porque eu estou mais habituado a trabalhar com professor de física, então a gente tende a trabalhar para essa parte de velocidade. Mas como a gente está aqui nessa parte de matemática, eu vou resolver de uma forma um pouquinho diferente. O que a gente vai ter que pensar nesse caso para descobrir, então, o tempo para o encontro? Então, primeiro, a gente vai definir essa incógnita. A incógnita eu vou chamar de t. E esse t, então, vai ser o tempo para o encontro. É o tempo que eles precisam para se encontrarem novamente. E aí, para a gente resolver isso, primeiro eu vou calcular o número de voltas para cada um deles, mas eu vou calcular isso na forma de uma equação. Então, a gente vai ter aqui, ó, o número de voltas. Então, eu vou fazer aqui primeiro do Alberto. Qual a informação ele me dá em relação ao Alberto? Ele fala que o Alberto ele completa a volta em 80 segundos. Então, pessoal, como que eu poderia descobrir o número de voltas que o Alberto dá até eles se encontrarem? Vamos supor que o tempo para o encontro fosse de 240 segundos, por exemplo. Nesse caso, para descobrir quantas voltas ele dá, bastaria a gente fazer o quê? 240 dividido por 80, que me daria o número de voltas, que nesse exemplo seria de 3, certo? Então, a gente pega o tempo total e a gente divide pelo tempo de cada volta. E aí a gente acha o número de voltas. Então, é justamente isso que a gente vai montar. Então, a gente vai ter aqui, ó, o tempo, que é t, e aí eu divido pelo tempo que ele leva para cada volta, vou chamar aqui de 80, que é o que ele deu para a gente no enunciado, e aí isso daqui é o número de voltas do Alberto. E aí a gente vai fazer a mesma coisa pensando no Caio. Então, número de voltas do Caio. No caso do Caio, ao invés dele completar a volta em 80 segundos, ele completa em 75 segundos. Ou seja, se ele completa em um tempo menor, quer dizer que ele é mais rápido, certo? Então, no caso do Caio, a ideia seria a mesma. Para achar o número de voltas que ele dá, bastaria eu pegar o tempo total e dividir pelo tempo que ele leva para cada volta. Então, a gente teria aqui t sobre 75. E aí, vem a última parte, que é justamente para a gente descobrir o tempo para o encontro. E essa é a parte mais complicada. Pessoal, imaginem o seguinte. Imaginem que a gente tem, então, os dois partindo do mesmo ponto. E aí eles começam a dar a volta. Só que o Caio, ele é mais rápido do que o Alberto, então ele vai começar a se afastar do Alberto, certo? E aí, enquanto eles estão andando, eles estão dando várias voltas, e aí, por um lado, o Caio ele está se afastando, só que, pelo outro lado, ele vai estar se aproximando. É como se eu tivesse o seguinte, deixa eu colocar aqui. É como se a gente tivesse essa situação aqui, ó. Deixa eu montar aqui. Vou colocar como uma pista circular, pessoal, mas por causa dessa questão, na verdade, não faz diferença, tá bom? Então, é como se a gente tivesse o seguinte. Os dois, eles partem do mesmo ponto. Então, a gente teria aqui, ó, os dois partindo do mesmo ponto. Vamos chamar aqui, por exemplo, o A de Alberto e C de Caio. E aí, com o tempo, o que vai acontecendo? Com o tempo, como o Caio ele está mais rápido, então com o tempo a gente teria o seguinte, por exemplo, o Alberto estaria aqui e aí o Caio estaria um pouquinho mais à frente. Vamos supor aqui, por exemplo. E aí, quando passasse mais tempo, vamos supor que o Caio, a cada intervalo de tempo, ele vai se afastando ainda mais, certo? Só que enquanto um se afasta do outro, então, ó, ele está se afastando do Alberto desse lado aqui. Mas, pensando nessa outra distância aqui, ó, seria o restante da circunferência, o Caio ele se aproxima pelo outro lado do Alberto. Então, o que a gente precisa descobrir é justamente
qual que vai ser a relação do número de voltas para que eles se encontrem? Então, vocês concordam comigo que para que eles se encontrem novamente, o que está mais rápido, ele vai ter que dar uma volta a mais do que está mais lento. Então, é justamente isso que a gente vai usar. Então, como o Caio ele é mais rápido, para que eles se encontrem, o Caio ele tem que dar uma volta a mais do que o Alberto. Então, a gente teria o seguinte. Eu sei que, vou anotar isso que eu acabei de falar para vocês. Então, o número de voltas do Caio vai ter que ser igual ao número de voltas do Alberto mais 1. Então, o Caio ele tem que dar uma volta a mais do que o Alberto para que eles se encontrem novamente. E aí, a gente calculou que o número de voltas do Caio é de t sobre 75. E o número de voltas do Alberto vai ser de t sobre 80. E aí, a gente cai numa equação. Agora, a gente tem que resolver essa equação aqui. Então, esse t sobre 80 que está do lado direito, eu vou passar ele subtraindo para o lado esquerdo da equação. Então, a gente vai ter aqui t sobre 75 menos t sobre 80. E aí, isso daqui vai ter que ser igual a 1. Então, a gente vai ter aqui que t sobre 75 menos t sobre 80, a gente tem uma subtração de frações. Então, nesse caso, a gente tem que deixar o mesmo denominador para os dois. E uma forma de fazer isso é achar um múltiplo comum entre eles. Um múltiplo comum entre eles é fazer basicamente a multiplicação. Lembra que não necessariamente vai ser um mínimo múltiplo, tá? Mas uma maneira garantida de achar o múltiplo comum entre eles é multiplicar os dois. Então, posso fazer aqui, ó, 75 vezes 80. Vou fazer até aqui em cima, ó, múltiplo comum. Eu vou fazer a multiplicação deles. Então, vai ficar 75 vezes 80. E aí, isso daqui, essa conta eu já tinha feito anteriormente, tá, pessoal? Isso daqui vai me dar 6.000. Então, a gente vai ter aqui como denominador os 6.000. Aí, a gente faz... Como a gente está fazendo aqui a subtração, então a gente divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 6.000 dividido por 75 vai dar 80, ó. É só olhar essa parte de cima. 75 vezes 80 dá 6.000. Quer dizer que quando eu dividir 6.000 por 75, eu vou ter 80. Assim como quando eu dividir 6.000 por 80, eu vou ter o 75. Então, a gente vai ter aqui 80t. Então, ó, 6.000 dividido por 75, 80, vezes t, 80t. Agora, no outro a mesma coisa, ó, 6.000 dividido por 80, 75, vezes t, 75t. Então, menos 75t, isso daqui tem que ser igual a 1. Esse 6.000 que está dividindo, eu passo multiplicando, e aí a gente faz essa outra subtração aqui. 80t menos 75t, como são semelhantes, basta fazer a subtração. E aí isso vai ser igual a 6.000 vezes 1, que é 6.000. Então, esse tempo ele vai ser de 6.000. E aí esse 5 que estava multiplicando, eu passo dividindo. Então, eu vou ter que o t é de 1.200. 1.200 o quê? 1.200 segundos. Só que tem um problema, né? Quando ele dá pra gente aqui, ele dá a resposta em horário. Em horário, falando em horas e minutos. O que quer dizer, então, que a gente vai ter que converter esse intervalo de tempo aqui para minutos. Bom, galera, como eu sei que 1 minuto tem 60 segundos, então para a gente converter de segundos para minutos, basta dividir por 60. Então, vou até colocar a relação aqui para vocês, olha. Minutos e segundos. Quando eu converto de minutos para segundos, eu multiplico por 60. E quando eu converto de segundo para minuto, eu divido por 60. Então, esse tempo ele vai ser o equivalente a 1.200 dividido por 60 minutos. Aí eu posso simplificar esses zeros. Aí eu vou ter que o tempo, então ele vai ser de 120 dividido por 6, que vai me dar 20 minutos. Como eles começaram a correr às 8 horas e 46 minutos, então o horário do encontro, ele vai ser de 8 horas e 46 minutos
mais 20 minutos. Então, se passam 20 minutos certinho, a gente vai ter mais 10 minutos, 8h56, mais 10 minutos, 9 horas e 6 minutos. Então, a gente vai ter aqui 9 horas e 6 minutos como resposta. O que vai dar aqui pra gente, então, a alternativa E de elefante. Tudo bem? Bom, pessoal, se ficou alguma dúvida, deixem aí pra mim nos comentários. E se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir e compartilhar.